acadêmica da Unicamp manifesta sua indignação diante dos reiterados ataques contra a educação e a ciência perpetrados no Brasil nos últimos meses e convoca a sociedade a unir-se em defesa da universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade. Neste momento preocupante da história nacional, é vital que as universidades públicas reafirmem o seu valor e ressaltem a importância da autonomia para o cumprimento de sua missão. Como se sabe, a missão primordial de universidades como a Unicamp, mantidas com verbas dos nossos impostos, consiste em formar pessoas altamente qualificadas, desenvolver pesquisas de impacto e colocar o conhecimento que produzem à disposição da sociedade por meio de atividades de extensão e de assistência. Ao mesmo tempo, espera-se das universidades públicas que acompanhem as transformações acadêmicas, científicas, tecnológicas, sociais e culturais do mundo contemporâneo, buscando formas de promover a diversidade e a inclusão social em suas comunidades, de ampliar a transparência de seus processos e de atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nada disso é possível sem que se observe o princípio da autonomia, garantido às universidades públicas pelo artigo 207 da Constituição Federal de 88. Atentar contra a autonomia significa impedir essas instituições de fazer suas próprias escolhas, que são fundamentais para a criação e manutenção de um ambiente estimulante, desafiador, criativo, dinâmico e, sobretudo, de respeito às pessoas e à diversidade. Os obstáculos que têm sido impostos às universidades públicas, seja por meio de cortes orçamentários diretos, diminuição de recursos direcionados aos órgãos de fomento ou pressões de natureza econômica, ideológica ou social, todos eles colocam em risco a estrutura do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino, deixando o país sujeito ao retrocesso e ao obscurantismo. Os argumentos nos quais se baseiam os ataques recentes, fortemente marcados pelo anti-intelectualismo e por um profundo desprezo pelo conhecimento científico, revelam uma visão equivocada da função da educação superior e da ciência. Os recursos de que as universidades públicas necessitam para realizar suas atividades não podem jamais ser encarados pelo Estado como um custo, mas sim como um investimento no futuro do país. No Brasil, assim como em todos os países desenvolvidos, a pesquisa nas universidades é financiada majoritariamente pelo Estado, por meio de suas agências de fomento, e interromper o fluxo de recursos para essas instituições constitui um equívoco que impedirá o país de enfrentar e resolver os grandes desafios sociais e econômicos que apresentam nos cenários atuais e nas projeções futuras. Da mesma forma, as críticas às áreas específicas, como as humanidades e as artes, demonstram uma ignorância absoluta do papel fundamental que a busca por conhecimento exerce no desenvolvimento do pensamento crítico e do pensamento criativo, bem como na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social, à redução das desigualdades e ao respeito à diversidade. Diante de tudo isso, cabe à Unicamp unir-se às demais instituições que buscam reagir às investidas contra as universidades públicas e, por conseguinte, ao violento processo do desmonte dos sistemas nacionais de educação superior e de ciência, tecnologia e inovação. A comunidade acadêmica da Unicamp reafirma aqui o seu compromisso com a defesa das liberdades de cátedra e livre organização associativa e estudantil. É preciso, neste momento, zelar pelo patrimônio inestimável que as universidades públicas representam no Brasil. A criação de uma mobilização consistente tornou-se urgente para evitar que os frutos de tantos anos de investimento de uma sociedade sejam colocados em risco por uma política que ignora tanto o passado quanto o presente e ainda põe em risco o nosso futuro. A isso é preciso reagir. Muito bem. Queria comentar que essa moção foi escrita em conjunto com todas as associações representativas. Eu queria agora, então, colocar aqui em votação, uma votação importante, a aprovação ou não dessa moção. Então, eu peço àqueles que são favoráveis à aprovação dessa moção, à sociedade brasileira, que, por favor, levantem as mãos e se manifestem. Mantenham as mãos levantadas para os fotógrafos tirarem muitas fotos. Vamos contar os votos, gente. Vamos lá.
Muito bem. Obrigado, gente. Agora vamos falar. É um dia histórico para a Unicamp. E é também um dia emblemático para o país. Esta é a primeira vez em 53 anos de existência que a Unicamp realiza uma Assembleia Universitária Extraordinária. O motivo que nos traz hoje a este local tão repleto de significado, neste momento tão peculiar e preocupante da história nacional, justifica a convocação desta reunião inédita. Olhemos ao nosso redor. Há hoje aqui representantes de todos os segmentos da universidade, da comunidade acadêmica da Unicamp, professores, funcionários, alunos, vinculados ou não a movimentos organizados. Há também pessoas de fora da universidade, representando os mais diversos setores da sociedade. Em que pesem as diferenças que certamente existem entre nós, estamos todos aqui, no coração da Unicamp, em nome de um ideal comum: defender as universidades públicas, assim como a educação, a ciência e a tecnologia, contra os ataques que vem sofrendo em múltiplas frentes de atores variados. É inaceitável que as universidades públicas brasileiras sejam vítimas de pressões de qualquer sorte, financeiras, sociais ou ideológicas, que as impeçam de desempenhar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma livre e autônoma. A sociedade brasileira precisa ser alertada para o perigo que tais ataques representam para o futuro do país. Caso persistam os ataques, o Brasil corre sério risco de enveredar por um caminho de difícil retorno rumo à estagnação e ao obscurantismo. Universidades são comprovadamente instituições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de qualquer nação. São as universidades que educam as novas gerações para ocupar posições de liderança na esfera pública e no mercado de trabalho, antevendo com frequência cada vez maior o despontar de determinadas profissões e a decadência de outras. É nas universidades também que se realiza boa parte das pesquisas científicas que resultarão, mais tarde, em novos produtos e serviços planejados para melhorar a qualidade de vida e bem-estar da população. As universidades são ainda o local primordial de discussão das grandes questões do mundo contemporâneo, importantes centros de formulação de políticas públicas e os principais polos de transferência de conhecimento científico para a restante da sociedade. Não há, no mundo, nenhum exemplo de país desenvolvido que não disponha de boas universidades. De boas universidades, convém destacar, fortemente apoiadas e financiadas pelo Estado, sejam elas públicas ou privadas. De natureza inovadora e sempre atenta à realidade que a cerca, a Unicamp não poderia furtar-se, neste momento de tamanha apreensão, a conclamar a sociedade brasileira a unir-se em defesa das universidades públicas, da educação, da ciência e da tecnologia. Aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, a convocação para esta inédita Assembleia Extraordinária simboliza a indignação da comunidade acadêmica da Unicamp diante dos recentes e reiterados ataques direcionados contra universidades e agências públicas de fomento à pesquisa. Tais ataques podem resultar no total desmonte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, um sistema que levou décadas para ser construído e está na base de todo o avanço social e econômico ocorrido no Brasil a partir de meados do século passado. Neste local, que já serviu de palco para outros movimentos memoráveis da história da Unicamp e do país, ouviremos hoje manifestações de pessoas com convicções e pensamentos distintos, unidas em prol do mesmo objetivo. Deve prevalecer aqui o clima de tolerância e respeito às diferenças que se fez presente durante o planejamento desta reunião, levado a cabo com a participação de representantes de toda a comunidade acadêmica. Cabe a nós, neste dia histórico, explicar para a população de Campinas, de São Paulo e do Brasil o que fazem as universidades públicas e por que deve-se defendê-las. As universidades públicas são um verdadeiro patrimônio nacional, como comprova o exemplo da Unicamp. Em apenas meio século, a Unicamp transformou a região de Campinas em polo internacional de desenvolvimento tecnológico. Para além de atrair inúmeras companhias de grande porte para a região,
A universidade deu origem a centenas de empresas filhas que hoje empregam milhares de pessoas e ajudam a movimentar a economia do país. Formou milhares de profissionais altamente qualificados em todas as áreas do conhecimento, que hoje ajudam a construir o nosso país. Reconhecida internacionalmente como uma das 3 melhores universidades da América Latina, a Unicamp, assim como suas congêneres estaduais e federais, precisa do apoio da sociedade para prosseguir em sua trajetória de sucesso. É hora de a sociedade compreender que o país não pode prescindir das universidades públicas fortes, autônomas, com liberdade acadêmica e apoiadas pelo Estado. Universidades públicas de qualidade, gratuitas, laicas e com representação efetiva da própria sociedade. É hora de defendermos juntos o futuro do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. De todos e todas. Inicio a minha fala com um pequeno fragmento de Paulo Freire e recordar todos os seus ensinamentos e profissões que ele realizou aqui na Unicamp. Sou professora a favor da docência contra o despudor, a favor da liberdade, contra o autoritarismo, da autoridade e pela democracia. Sou professora a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Da Unicamp, muitas mulheres construíram essa história em diferentes áreas do conhecimento. Lutaram por melhores condições de trabalho, foram pioneiras em pesquisas, produziram políticas e muitas delas foram silenciadas. Mesmo assim, essas mulheres permaneceram firmes, buscando construir uma outra perspectiva de universidade. Ao falar sobre essa categoria mulheres, não busco criar universalismos. Afinal, somos muitas das mais distintas articulações sociais que conformam as nossas experiências. Somos mulheres pobres, negras, indígenas, brancas, lésbicas, trans, trabalhadoras, estudantes, professoras e mães. Manter-se na universidade não é fácil. Buscamos romper os silêncios, quebramos barreiras e buscamos um projeto de universidade que seja democrática e popular. Novas iniciativas foram impulsionadas com o intuito de diminuir as mazelas sociais propiciadas pelo sexismo, racismo, lesbofobia, transfobia e pelas desigualdades sociais e econômicas. Aqui cito as políticas afirmativas e a Secretaria de Atenção contra a Violência Sexual. Contudo, é preciso avançar mais. A produção e o conhecimento científico não será possível se não eliminarmos qualquer forma de injustiça e desigualdade social. Precisamos fortalecer as políticas conquistadas e ampliar a forma de permanência das mulheres, tais como a ampliação da moradia estudantil, novas normativas para a licença maternidade para os estudantes, efetividade do nome social, eliminação do assédio sexual e moral, precarização do trabalho feminino, combate à lesbofobia e o racismo. A defesa da universidade pública de qualidade e socialmente referenciada só pode ser alcançada por meio desses pilares, tal como aponta a nossa Constituição, que nos coloca o direito universal à educação, igualdade dos direitos e sem nenhum tipo de preconceito e discriminação. Seguiremos em luta contra os retrocessos. Quando as mulheres avançam, ninguém retrocede. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Laroie Exu. Laroie Exu, Moju Papapá. Meu nome é Guilherme e eu sou um dos vários que constroem o núcleo de consciência negra da Unicamp. Começo dizendo que há algo gritante ocorrendo no Brasil atingindo o povo preto. A fim de exemplificar esse fenômeno, peço que observem o estado do Rio de Janeiro.
e lembre da morte da vereadora assassinada Marielle Franco e Anderson. E tantos tiros desferidos contra uma pessoa negra. O aumento da letalidade policial nesse estado e a morte da criança Ágata, de 8 anos de idade. É importante destacar que essa onda de mortes de pessoas negras tem se agravado com a eleição de Bolsonaro a nível nacional e do governador Witzel a nível estadual. Há um projeto articulado em curso de morte das pessoas negras, que aqui chamamos de genocídio. Para além disso, creio ser importante falar sobre o atual governo Bolsonaro pretendendo precarizar as universidades públicas federais. A Unicamp se insere nesse contexto, na medida em que dispõe de uma elevada quantidade de bolsistas CAPES e CNPq, os recursos para pós-graduação e iniciação científica encontram-se extremamente ameaçados. Pegando esse gancho, é fundamental falar sobre os ataques às universidades estaduais paulistas, coordenadas na CPI das universidades, que representa uma ameaça à autonomia universitária e ao seu compromisso social, ao passo que muitos dos organizadores dessa CPI defendem um modelo mais aberto ao capital privado na produção de conhecimento, abrindo brecha para que o mercado dite o que as instituições públicas de ensino superior devem priorizar. Dentro desse contexto geral, é fundamental apontar quais serão aquelas pessoas mais prejudicadas com os cortes na educação, principalmente na pós-graduação, que são os estudantes negros e negras, oriundas de vários estados do Brasil que estudam na Unicamp. O corte de bolsas atinge principalmente esses setores, pois são aqueles que dispõem, em geral, de parte dos recursos para terminar o mestrado ou doutorado, pois não detêm de financiamento familiar, para pagar aluguel, alimentação, material de estudos, etc. Ou seja, os cortes vão cercear ainda mais a presença dos pretos, pobres, indígenas e quilombolas na Unicamp, sendo esses, talvez, os primeiros das suas famílias a cursarem a pós-graduação ou graduação. Esse é um dado muito preocupante que toda a comunidade acadêmica deve se atentar, pois a presença dessas populações nesses espaços é fundamental para o aprofundamento da democracia. É importante ressaltar que a Unicamp, fruto da atuação, principalmente no movimento de estudantes pretos e pretas, conquistou as cotas na graduação em 2016 e na pós-graduação em 4 institutos. Essa é uma conquista que foi resultado da articulação entre diferentes setores internos e externos na universidade, que deve ser celebrada e acreditada a nós, pessoas negras. Contudo, é uma bandeira que entrou fortes resistências numa das principais universidades da América Latina, demorando anos para que a política fosse implementada na Unicamp. Para se ter uma ideia, desde 2003, na UERJ dispõe de cotas, a UNB 2014, a UFBA 2005. No ano de 2012, o governo federal de então sancionou a lei de cotas na Universidade Federal, nacionalizando a política e respeitando as especificidades regionais. Celebramos as cotas na Unicamp, depois de um longo processo de consolidação das políticas afirmativas e estaduais e federais. Contudo, é importante reconhecer que essa conquista emerge tardiamente inserida na última cidade no mundo a abolir a escravidão. Termino dizendo, caminhando para o final, essa Assembleia Extraordinária é uma iniciativa extremamente relevante frente ao contexto político em que nós estamos inseridos. Congregar estudantes, professores, trabalhadores, técnicos administrativos e terceirizados dessa instituição para refletir sobre os descaminhos da educação pública gratuita e de qualidade é essencial. Trata-se de uma iniciativa inédita no século XXI. Porém, essa universidade deve ser celebrada desde que respeitar as nossas diferenças, que não são poucas. Desde 1888, comemoramos uma falsa abolição, isto é, uma abolição formalmente a escravização de pessoas negras no Brasil, mas não foram implementadas políticas de reparação que incluíssem os recentes lugares, nas profissões de prestígio, nas escolas de qualidade e na construção política e educativa na nação. De lá para cá observamos pessoas negras sendo discriminadas pelo racismo,
mortas pela política genocida do Estado, excluídas das universidades e da produção de saber. As políticas afirmativas da Unicamp chegam em 2016 como uma iniciativa importante, mas representa o início de um processo que deveria ter sido construído desde a abolição formal. Para além de estarmos nessa universidade, é preciso que ela se abra para a nossa presença e que não admita nenhuma forma de racismo e discriminação. Constantemente, há pichações na Unicamp, professores que falam abertamente que as cotas vão substituir cérebros por nádegas, entre outras atrocidades. Essa Assembleia representa uma unidade, mas que, para que ela efetivamente tenha potencial transformador de status quo, ela deve refletir sobre qual o nosso lugar enquanto pessoas negras nesse espaço. Para encerrar, um chamado para a unidade na diferença. Somos contra a política do Bolsonaro, mas também não aceitamos que as pautas das maiorias do país sejam colocadas em escanteio. Lutar contra os cortes na educação e pela universidade pública perpassa por construir mecanismos de democratização das universidades, em toda a sua estrutura, desde a presença de estudantes negros e negras, professores, até a transformação radical da epistemologia eurocêntrica da Unicamp. Nossos passos vêm de longe, e muitos tomaram para que hoje estivéssemos aqui. Ou a universidade se abre para nós, ou como ficamos em 2016, continuaremos pondo o pé na porta, ensinando como se constrói a democracia universitária na prática. Poder para o povo preto. Obrigado. Vamos falar agora os acadêmicos indígenas. Nikan Yarinuma, Mani, Ato, Parama Samatero, Nisa, Poteikan, Garcia, Nipetin, Povo, Ato, Samatero, Sacro Cucadeu, irmãos e irmãs, hoje é um dia histórico para a universidade, onde estamos aqui para lutar por uma universidade pública e gratuita, onde estamos irmãos e dizer que os acadêmicos indígenas, os outros povos, estarão sempre em luta de uma universidade pública. Vamos lutar por uma universidade onde a diversidade entre e afirme a sua ciência. Boa tarde a todos e a todas presentes nessa Assembleia Extraordinária. É um imenso prazer estar aqui, não somente pelo fato de ser uma mulher, mas sim principalmente pelo fato de ser uma mulher indígena, assim como também mulheres negras, mulheres brancas que lutam pelas suas conquistas de igualdade e principalmente a afirmar nossa identidade como indígena, como negro, como branco e nas ciências que estão sendo cortadas a cada momento. E esse governo, eu digo uma coisa, esse governo não me representa e queremos igualdade e diversidade dentro das universidades. Braga Tassarapé, Canameta, Serena Curumi, Cocaturete. Senhoras e senhores, primeiramente eu queria agradecer as pessoas que nos deram essa oportunidade e essa voz. Eu queria começar dizendo, sabendo exatamente como indígenas, como ser desrespeitado em todos os direitos que duraram anos e anos para serem conquistados. Esse governo, ele vem desrespeitando direitos que levaram décadas e décadas para serem conquistados. Não é de se estranhar que acabar com as terras indígenas, querendo municipalizar a saúde diferenciada dos povos indígenas, liberando a exploração de minérios nas terras indígenas e ainda querendo o arrendamento das nossas terras. Se não é suficiente, esse mesmo governo fascista, que não gosta dos povos minoritários, corta no início do seu governo, através da PEC 55, na verdade ele congela através da PEC 55 durante 20 anos essa verba que eu considero uma agressão ao conhecimento e aos direitos, principalmente dos povos brasileiros.
e achando pouco, ele corta, que ao meu ver, eu acredito que é uma agressão não só à ciência, à educação, mas ao futuro dos jovens que, como a gente, estão tendo a primeira oportunidade de estudar em universidades públicas. Essa agressão vem através da CAPES. CAPES, senhores, é uma bolsa que nos coloca entre os 15 maiores produtores científicos no planeta, da qual 95% dessa produção científica são feitos pelas universidades públicas. E eu quero dizer uma coisa: essa universidade e outras universidades tem que estar refletido aqui dentro. E nós, eu acredito que estando aqui presente, estamos refletindo a universidade quanto a sociedade. E isso, a universidade tem que nos oferecer. A gente não está pedindo, não está implorando. É simplesmente exigindo um direito que nos foi assegurado. Muito obrigado.